Bem-vindos! Hoje exploraremos o enigmático Santo Sudário de Turim, uma relíquia que tem fascinado e gerado controvérsia durante séculos. É realmente o sudário de Jesus Cristo ou uma falsificação medieval? Novas provas impactantes surgiram, desafiando tudo o que acreditávamos saber. Acompanhe-nos enquanto desvendamos os mistérios deste incrível artefato e suas implicações tanto clínicas quanto teológicas. Não importa se você é crente ou cético, o sudário de Turim tem o poder de abalar suas crenças. Número 1. O exame médico de 1978. Em 1978, uma equipe de cientistas americanos, conhecida como o Projeto de Estudos do Santo Sudário de Turim, STIP, realizou um exame científico exaustivo do Santo Sudário de Turim, o tecido histórico que muitos acreditam perdurar. A imagem de Jesus Cristo. Belry Schwartz, o fotógrafo de confiança que documentou o trabalho da equipe do STIRP, relata como essa tarefa acabaria mudando sua perspectiva. O tempo todo. Schwartz, um judeu ortodoxo criado em um lar secular, tornou-se, em primeiro lugar, um cético absoluto sobre o sudário, sem nenhum vínculo emocional com ele. Sua missão era, sem dúvida, informar visualmente sobre os processos judiciais, junto com sua câmera digital, capturando cada detalhe da investigação com sua lente. A única tarefa da equipe do STIRP era determinar, mediante uma avaliação científica rigorosa, como a famosa fotografia da superfície do sudário se tornou algo, se tornou uma pintura, uma marca de queimadura ou algo completamente diferente. Durante mais de 120 horas contínuas, a equipe do STIRP realizou inúmeros testes e análises no sudário, coletando muitos dados. Eles examinaram o tecido sob microscópios eficazes, estudaram sua composição química ou até mesmo a submeteram à fluorescência ultravioleta. Schwartz, como fotógrafo documental, foi o encarregado de tirar fotografias de cada aspecto da investigação, desde os exames problemáticos das fibras do tecido até o manuseio delicado da relíquia. À medida que a investigação avançava, Schwartz observou que cada vez mais pessoas estavam intrigadas pelo sudário e pelos mistérios que ele encerra. As descobertas da equipe desafiaram suas preconcepções e ele começou a olhar para o sudário de uma nova perspectiva. Os dados que eles coletaram, que ainda são utilizados por cientistas de todo o mundo atualmente, revelaram que a fotografia do sudário não poderia ser obra de um artista e que as manchas de sangue eram compostas de hemoglobina humana e albumina sérica. Essas descobertas foram fascinantes e confusas, e deixaram a equipe com mais perguntas do que soluções. A função de Schwartz como observador indiferente foi se transformando aos poucos, à medida que ele testemunhava as meticulosas obras do grupo e a natureza enigmática do sudário. O que começou como uma simples aventura acabou mudando completamente sua perspectiva sobre esta relíquia histórica e discutível. Ele se sentiu cativado pelos segredos do sudário e suas profundas implicações, tanto científicas quanto científicas. Aromateológico. A experiência deixou uma marca indelével em Schwartz, que mais tarde se tornaria um dos principais especialistas internacionais no sudário de Turim. A pesquisa de Sorp em 1978 tornou-se um momento crucial no registro do sudário de Turim, lançando nova luz sobre este enigmático artefato e provocando um renovado interesse por seu estudo. A jornada pessoal de Belry Schwartz como fotógrafo documental se transformou em um testemunho da capacidade do sudário de projetar e transformar até as mentes mais céticas. Sua história serve como um lembrete de que, às vezes, as melhores descobertas surgem dos lugares mais inesperados, e que até mesmo as crenças mais enraizadas podem ser abaladas pelos mistérios do passado. No final dos anos 70, uma grande parte da equipe que realizou o estudo científico mais importante do sudário de Turim, formada pelo Projeto de Pesquisa do Sudário de Turim, conhecido como STIRP, dedicou-se a investigar o tema.
Esta instituição de cientistas e pesquisadores americanos passou anos preparando uma série de testes que poderiam permitir a obtenção de uma enorme quantidade de dados sobre a enigmática relíquia. Em um período de tempo extremamente curto, o objetivo principal do STIRP mudou para determinar a localização científica da imagem fraca no Santo Sudário de Turim e descobrir o que poderia tê-la precipitado. Em outubro de 1978, a equipe do STIRP passou 120 horas sem parar examinando o sudário, utilizando as técnicas e os sistemas médicos mais modernos disponíveis naquela época. As consequências de sua pesquisa foram o problema de um debate e uma controvérsia contínuos. Recentemente, um grupo de cientistas italianos da Agência Nacional para Novas Tecnologias, Energia e Desenvolvimento Econômico Sustentável, ENEA, chegou à conclusão de que a fotografia do sudário não poderia ter sido criada por mãos humanas. A imagem dupla na frente e atrás de um homem açoitado e crucificado é apenas visível no tecido de linho, mas possui muitas características físicas e químicas que seriam impossíveis de duplicar em um ambiente de laboratório, de acordo com a ANA. Observe a falta de capacidade para respirar. A fotografia e suas propriedades específicas tornam impossível formular uma hipótese confiável sobre como o efeito foi produzido. A pesquisa se concentrou no uso de pulsos de laser de luz de curta duração e foi baseada em algumas das obras realizadas com a técnica STIRP, dirigidas pelo físico John Jackson, que ainda dirige o Centro do Santo Sudário de Turim em Colorado Springs. Os pesquisadores apontam que na época medieval, nenhum falsificador teria tido acesso ao dispositivo necessário para criar uma imagem desse tipo usando luz ultravioleta. Isso sugere que o enigma do Santo Sudário de Turim continua sendo um mistério, e a equipe da INEA chegou à conclusão de que as características da imagem nos dizem algo sobre a tecnologia que está por trás de sua formação. Como disse John Jackson do STIRP, nosso interesse era, e continua sendo, que essa característica nos diz algo sobre a tecnologia da imagem, o que fez com que a imagem do Santo Sudário se formasse. Agora temos um verdadeiro quebra-cabeça científico. O STIRP de 1978 e o mais recente estudo da INEA contribuíram para a fascinação e a controvérsia que cercam o Santo Sudário de Turim, uma relíquia que continua desafiando o nosso conhecimento dos registros e da tecnologia. John Jackson tem estado cativado pelo mistério do Santo Sudário de Turim por muitos anos. Nascido e criado em Denver, ele viu pela primeira vez uma imagem do Santo Sudário quando tinha apenas 13 ou 14 anos. E, a partir desse momento, ficou fisgado. Jackson dedicou grande parte de sua vida a elaborar experimentos clínicos estáveis para testar diferentes hipóteses sobre o que poderia ter criado a enigmática imagem do material histórico. Em 1978, Jackson fez parte da equipe que viajou à Itália para realizar o primeiro exame científico exaustivo e multidisciplinar do SAC. Santo Sudário. Número 2. Barry Schwartz, o fotógrafo oficial que documentou os estudos do Santo Sudário de Turim, acredita que Steve desempenhou um papel crucial ao capturar o trabalho meticuloso da equipe através de sua lente. Os dados coletados pelo STIRP em 1978 continuam sendo a principal ajuda médica para os pesquisadores que analisam o sudário. Até mesmo o Vaticano mencionou que o material acumulado durante essa pesquisa histórica constitui a informação científica confiável disponível para os estudos do sudário, e não tem planos de permitir qualquer outro teste além da conservação do próprio tecido. Ao mesmo tempo em que a datação por carbono do sudário em 1988 indicou uma data do século XIV, muitos pesquisadores agora acreditam que a datação por carbono pode ser um erro. A controvérsia em torno da origem e autenticidade do Santo Sudário continua vigente, mas há um aspecto que é evidente. Nenhum exame crítico desta antiga relíquia pode ignorar a riqueza de informações clínicas determinadas a partir dos fatos de 1978. Infelizmente,
Grande parte do trabalho médico publicado sobre o Santo Sudário não esteve isento de problemas para o público em geral. A natureza técnica da pesquisa e sua publicação em revistas médicas obscuras criou uma desconexão entre os fatos e o conhecimento que o público em geral tem sobre o sudário. Como crentes, não queremos mais olhar para o sudário. Para reconhecer Cristo morreu por nossos pecados. Confessamos nossos pecados e pedimos a Cristo que entre em nossos corações para que seja nosso Senhor e Salvador. Bem-aventurados os que não viram e creram. Mas para aqueles que se interessam pelos mistérios científicos e históricos do Santo Sudário, a informação de 1978 continua sendo uma ajuda importante. E o trabalho de pesquisadores como John Jackson e Barry Schwartz continua lançando luz sobre esta enigmática e cativante relíquia. Número 3. O Santo Sudário de Turim. Uma imagem medieval. Em 1978, um grupo de cientistas americanos chamados Estudos do Santo Sudário de Turim, que se dedica ao Stirk, realizou o exame médico mais completo do Santo Sudário de Turim durante 120 horas contínuas. Eles submeteram o material antigo a uma ampla gama de testes e análises, acumulando uma quantidade considerável de estatísticas que ajudaram a moldar nosso conhecimento sobre esta enigmática relíquia. No centro desta pesquisa pioneira estava Barry Schwartz, o fotógrafo documental oficial do Stirk, como judeu ortodoxo criado em um lar secular. Schwartz abordou a missão inicialmente com um olhar cético, sem nenhum vínculo emocional com o sudário. Mas quando testemunhou o trabalho meticuloso do grupo do Stirk e os mistérios que se desvendavam diante dele, sua atitude mudou. Os dados coletados por Sorpen, 1978, continuam sendo o principal auxílio clínico para pesquisadores que analisam o sudário hoje. Até mesmo o Vaticano reconheceu que este material constitui a informação científica confiável disponível para a pesquisa do sudário e não tem planos de permitir que mais testes sejam realizados, exceto no que diz respeito à conservação do próprio material. Uma das figuras-chave na pesquisa do STIP é o físico John Jackson, que tem estado fascinado pelo mistério do sudário por décadas. Nascido e criado em Denver, Jackson viu pela primeira vez uma foto do sudário quando era adolescente e ficou imediatamente cativado. Ele dedicou grande parte de sua vida a elaborar experimentos clínicos sólidos para testar hipóteses únicas sobre a imagem do antigo tecido. Embora a datação por carbono de 1988 do sudário tenha indicado uma data do século XIV, muitos pesquisadores agora consideram que a datação por carbono pode ser um erro. O debate sobre a origem e a autenticidade do Santo Sudário continua aberto, mas há um fator que é evidente. Nenhuma observação rigorosa desta relíquia histórica pode ignorar a riqueza das estatísticas científicas deduzidas dos fatos de 1978. Infelizmente, muitas das imagens clínicas publicadas sobre o Santo Sudário não têm sido fáceis de entender para a maioria das pessoas. A natureza técnica da pesquisa e sua publicação em revistas científicas de difícil compreensão criou uma desconexão entre a informação e o conhecimento do público em geral sobre o sudário. Protoimagens. O conceito de protofotografia do professor principal Nicholas Allen sobre o sudário de Turim é uma tentativa interessante, mas profundamente inadequada, de explicar o ponto de partida da imagem misteriosa no tecido histórico. Segundo Allen, as matérias-primas e a tecnologia necessárias para criar uma fotografia existiam na época medieval. E um fotógrafo medieval profissional poderia aproveitar essas substâncias para produzir o que parece ser uma fotografia ruim de um homem crucificado. A ideia de Allen propõe que o fotógrafo utilizou uma câmara escura, uma câmera digital pinhole do tamanho de uma sala, para projetar a imagem de um corpo sobre um tecido de linho que havia sido tratado com uma emulsão à base de prata suave e sensível. Ele afirma que o fotógrafo poderia ter tido que cortar o tecido, primeiro ao meio, a parte da frente e depois a traseira, ao longo de no mínimo 8 dias para capturar a foto completa corretamente.
Além disso, Allen demonstra que o fotógrafo também poderia ter utilizado uma lente especial para fotografia facial para evitar que o corpo se decompusesse em algum momento durante a longa exposição. Allen sustenta que a aberração esférica que ele detectou na área facial apoia o conceito de uma exposição separada. Mas o princípio de Allen se desmorona se for examinado mais de perto. Apesar de sua extensa documentação de referências históricas a lentes e câmeras digitais, ele não foi capaz de oferecer um único exemplo desse procedimento de fotografia medieval utilizado em qualquer lugar na arte ou nos registros fotográficos. Se esse tipo de técnica avançada tivesse sido desenvolvida séculos antes da chegada da fotografia contemporânea, seria de se esperar encontrar inúmeros exemplos dessa forma de arte específica. Além disso, o sudário de Turim mostra um grau de detalhe e precisão que seria quase impossível de alcançar para um fotógrafo medieval. Independentemente da estratégia de imagem digital contemporânea mais sofisticada, a precisão forense das manchas de sangue e das marcas de flagelação no material, como confirmado por mais de um patologista especialista, não pode ser definida sem problemas utilizando a técnica proposta por Allen. A teoria também não aborda o problema crucial das manchas de sangue no sudário, que a pesquisa demonstrou que estavam presentes antes de a imagem se formar e podem até ter inibido o processo de formação da imagem. A racionalização de Allen deixa esse fator crucial do sudário sem solução a longo prazo. Embora a engenhosa ideia da protofotografia do professor Allen não seja respaldada pela esmagadora evidência científica acumulada a partir da extensa pesquisa sobre o sudário de Turim, os mistérios que cercam esta relíquia histórica continuam a cativar os pesquisadores. No entanto, a proposta de Allen não oferece uma explicação convincente nem de qualidade sobre a origem do sudário. Número 4. Em suma, o sudário de Turim tem sido por muito tempo uma fonte de fascinação, controvérsia e um escrutínio científico excessivo. Ao longo dos anos, a combinação de provas acumuladas sobre o sudário de Turim tem sido uma das mais importantes. Acumuladas pelos pesquisadores, pintou uma imagem convincente de que este material antigo pode ser, de fato, o sudário real de Jesus Cristo. A informação problemática e a precisão forense da imagem do sudário são praticamente tremendas. Patologistas e anatomistas profissionais estudaram minuciosamente a representação e chegaram à conclusão unânime de que reflete as feridas e o trauma físico de um homem crucificado, com um grau surpreendente de precisão. O chicote marca a localização do corpo e as manchas de sangue são próprias da natureza. Tudo isso contribui para alcançar um grau de realismo que seria quase impossível de duplicar para um falsificador ou artista medieval. Além disso, a hipótese principal, proposta por dois grupos de pesquisadores, sugere que a imagem se forma em um grupo de pesquisadores, através de uma explosão excessiva de radiação ultravioleta do vácuo. Esta ideia é especialmente interessante porque se alinha com o significado religioso do sudário e o mérito bíblico da ressurreição de Jesus. A ideia de que a imagem foi criada por um evento sobrenatural impressionante, em vez de mãos humanas, dá credibilidade à possibilidade de que se trate da mortalha do Messias. A necessidade de um novo teste de datação por carbono bem realizado é fundamental. Os resultados anteriores, que datavam o sudário no século XIV, foram questionados pela esmagadora evidência médica, que apontava para um ponto de partida muito mais avançado. Se um novo teste for realizado seguindo estritamente os protocolos convencionais, poderia ser inesperado que os resultados não coincidam com as descobertas das 4 técnicas de datação mais recentes, que apoiam uma datação de cerca de 50 anos. O resultado final poderia dar um peso semelhante à teoria de que o sudário de Turim é a mortalha real de Jesus Cristo, com evidências que sugerem sua incrível ressurreição. Embora seja possível que ainda não tenhamos uma razão definitiva por trás da formação única e misteriosa da imagem, a especulação atual mais alcançável, baseada totalmente no trabalho combinado desses grupos de pesquisa, oferece uma possibilidade convincente e interessante.
Número 5. Hipótese de radiação ultravioleta ao vácuo. Os estudos realizados pelo Dr. John Jackson e sua equipe lançaram uma luz fantástica sobre as origens enigmáticas do sudário de Turim. Sua hipótese propõe que a imagem foi formada por meio de uma intensa rajada de radiação ultravioleta ao vácuo. É uma causa fascinante e desconcertante desta relíquia histórica e misteriosa. De acordo com suas descobertas, algum tempo depois que os depósitos de sangue secaram no sudário, a estrutura em decomposição dentro dele emitiu uma breve, mas enormemente eficaz, rajada dessa forma única de radiação. Essa rajada de eletricidade provocou uma descoloração e desidratação da superfície superior das fibras do sudário, resultando na aparição de uma imagem supertridimensional de cada uma das partes frontal e dorsal da estrutura. O que torna essa hipótese tão convincente é o fato de que atualmente não temos nenhuma razão natural que explique a prevalência de tal explosão de radiação ultravioleta do vácuo, tanto de um corpo em decomposição quanto das condições geológicas e atmosféricas dentro de uma tumba. Essa ausência de uma razão natural conhecida dá credibilidade à ideia de que a foto também pode ter sido criada através de um fenômeno sobrenatural, talvez como uma manifestação da ressurreição de Jesus Cristo. Embora não possamos provar cientificamente uma origem sobrenatural da radiação, a singularidade e inexplicabilidade deste fenômeno nos oferecem um motivo para aceitar que Deus também pode ter nos fornecido uma prova tangível deste acontecimento, crucial nos registros cristãos. À medida que vamos eliminando todos os motivos herbais reconhecidos para a formação de imagens, a hipótese proposta pelo Dr. Jackson e sua equipe se torna cada vez mais convincente. Sua pesquisa também mostra que a estrutura dentro do sudário se tornou mecanicamente óbvia e emitiu luz de forma frívola, de cada fator tridimensional em seu interior. Isso permitiu que a parte frontal do sudário se desmoronasse, criando uma foto de cada um, o exterior e o interior dos braços, assim como uma imagem dupla na parte frontal do sudário. O fato de que as leis da física não possam explicar no momento como um corpo em decomposição pode se tornar mecanicamente transparente e emitir frivolamente radiação ultravioleta de vácuo de cada ponto tridimensional que o contém nos deixa no limiar. 6. Explicação potencial transcorporal ou metafísica. À medida que nosso conhecimento médico continua se adaptando, o sudário de Turim e as teorias que cercam sua formação também podem nos oferecer conhecimentos profundos sobre os mistérios do universo e o caráter do divino. Para os crentes, as consequências da especulação do Dr. Jackson são claramente profundas. Se o sudário é com certeza o tecido funerário de Jesus Cristo e a imagem foi moldada com a ajuda de uma incrível explosão de radiação durante sua ressurreição, então também poderíamos ter evidência tangível de uma das atividades mais importantes nos registros humanos. Isso não apenas daria crédito à fé cristã, mas também desafiaria nosso conhecimento do mundo corporal e os limites da explicação médica. Mesmo para os céticos, o sudário de Turim continua sendo um artefato encantador e enigmático que continua desafiando a racionalização fácil. Explicação transfísica ou metafísica. Se aceitarmos a ideia de que as leis da física não são as leis da física, não podem explicar como um corpo em decomposição poderia se tornar visivelmente robótico e emitir com leveza radiação ultravioleta de vácuo de cada elemento tridimensional dentro dele. Então, poderia ser razoável e responsável lembrar a possibilidade de uma razão transcorporal ou metafísica por trás da formação da imagem no sudário de Turim. Embora a ciência se limite à área da causalidade física e não possamos provar cientificamente um motivo transcorporal, a natureza única e inexplicável do fenômeno localizado no sudário mostra que também poderíamos querer olhar além do âmbito físico para encontrar uma resposta. Se as situações mencionadas através da pesquisa do Dr. Jackson continuam sendo reais e eliminamos cada razão natural considerada para a formação da imagem, então
torna-se razoável inferir a possibilidade e talvez até a probabilidade de que uma razão transcorporal interaja com o corpo em decomposição, para transformá-lo em uma intensa explosão de luz suave. Esta clarificação transcorporal da imagem do santo sudário nos leva à conclusão de que a luz suave é um objeto da vida. Leva a considerar a possibilidade de que possa indicar a ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição, tal como definida pelos evangelhos e por São Paulo, não foi, no entanto, uma simples reanimação de um cadáver de tecido. Alternativamente, um evento de remodelação que deu um impulso ascendente ao que São Paulo chamou de corpo espiritual, um corpo convertido em glória, espírito e poder, poderia significar que a transformação de um corpo material em um surto de luz intensa, como sugere a imagem do sudário, representa o ponto de início da transformação do corpo de Jesus de um físico para um espiritual glorificado. Embora não haja evidência clínica disso, é uma inferência razoável extraída dos paralelos entre a lógica da imagem enigmática do sudário e o testemunho de São Paulo. Paulo e os evangelistas falam dessa experiência. Diríamos que a fotografia do sudário fornece uma pista, até mesmo uma relíquia da ressurreição de Jesus. É um lembrete tangível de que o mundo físico, tal como o conhecemos, não é a totalidade da realidade. E que há forças e fenômenos além do nosso conhecimento médico atual que configuram a direção dos registros humanos e a própria estrutura da vida. Enquanto lidamos com os mistérios do Santo Sudário de Turim, somos pressionados a enfrentar as limitações do nosso conhecimento científico e a possibilidade de que existam reinos de fatos que vão além do puramente físico. Este não é um ambiente confortável para muitos, porque desafia nossas suposições e nos obriga a lembrar da existência de um poder superior ou de uma dimensão espiritual no universo. No entanto, também há uma área de surpresa e possibilidade onde os limites entre o físico e o metafísico se desfocam e captamos vislumbres dos profundos mistérios que residem no coração da nossa vida. Número 7. Os relatos do sepultamento de Jesus nos Evangelhos, especialmente no livro de Lucas, oferecem conexões interessantes com o sudário de Turim. Lucas relata que após a crucificação de Jesus, seu corpo foi envolto em tiras de linho e colocado em um túmulo. O Evangelho de João, além disso, especifica que o pano que envolvia a cabeça de Jesus foi encontrado separado das tiras de linho. Este detalhe gerou grande interesse. Como muitos acreditam, pode ser uma referência ao Santo Sudário de Turim, o sudário histórico que alguns acreditam ter envolvido o corpo de Jesus. A questão de se o sudário de Turim é ou não o sudário de Jesus é complexa e depende de dados históricos, médicos e bíblicos, assim como das contribuições de várias disciplinas diferentes. Embora pareça indiscutível que o sudário provinha de um homem que foi crucificado e que a imagem e as manchas do sudário confirmam a descrição bíblica da crucificação, também há motivos para duvidar da confiabilidade da prova de datação por carbono que situou o sudário no período medieval. As tendências mais recentes abriram a possibilidade de que o sudário também possa datar da época de Cristo, combinando tecnologia e fé de uma maneira completamente única. Seja ou não o sudário de Turim o verdadeiro sudário de Jesus, continua sendo uma relíquia fascinante e misteriosa que continua a funcionar e inspira tanto crentes quanto estudiosos. A Igreja Católica há muito tempo reconhece sua importância, com os papas falando sobre o sudário mais famoso, no qual Jesus se emocionou e aprovou a celebração do aniversário de centenas de pessoas e a composição de tratados relacionados com o sudário e o precioso sangue de Cristo, que se acredita perdurar.